Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. O que eu digo disso é, por exemplo, muitas vezes o pessoal fica caçando aquele Flamengo de 2019, Flamengo de 2019, Flamengo de 2019, acho que é das laterais. Fala muito do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Porra, do Felipe Luiz, do Rafinha, pros laterais que o Flamengo tem hoje, é um negócio, assim, a queda absurda. E você pega, em 2023, do elenco do Botafogo pro elenco de agora o Alexandre. É uma qualificação técnica. Olha, posso te dizer? É enorme, é gigantesco. E eu acho que isso dá certo, é um serviço ao futebol brasileiro. Eu acho também, em termos de qualidade de jogo, você falou do Flamengo 19, inegável, é o maior time recente do futebol brasileiro. Flamengo de 2019. O Botafogo tá nessa... Eu acho, em termos de qualidade de jogo, o do Fluminense ano passado, a galera pode falar o que quiser, eu vou receber hate e tudo mais. O Fluminense do Diniz, que mete 6 no River, na Libertadores. Sim. E que mete 4 no Flamengo, o auge do Fluminense ali no meio da temporada, que é um futebol jogado, e o Botafogo esse ano. Tô dizendo de futebol vistoso. Tô dizendo de futebol... Aquele momento ali, você acha que o futebol era melhor que o do Botafogo? Não, acho que futebol... Acho que isso faz bem pro futebol brasileiro, um time que joga dessa forma vencer. Sim. A forma do Diniz. Como fez o Diniz, o do Jesus, o Botafogo hoje, o Flamengo do Jorge Jesus. Cara, a gente viveu uma fase aqui no Brasil que era normal você ver a defesa primeiro e o ataque depois. O Flamengo do Dorival, que é até mais técnico. Palmeiras do Abel. Flamengo do Dorival é até mais arejado do que os times do Abel, do Palmeiras. Todo respeito dos times do Abel. Flamengo do Tite que ganha. Pode ser campeão, também pode ser campeão de tudo. Mas assim, eu tô dizendo, pro futebol brasileiro, até agora, tô falando de jogo, seria muito importante o Botafogo vencer. Sim, que é a confirmação do jogador, do time que joga bola. E de talvez replicar isso em outras equipes. É isso que eu... Pô, foda isso. Porque era pra ter replicado o Flamengo do Jesus e não aconteceu. Sabe por que é foda? E o material humano? Jogando com 3 atacantes. Material humano. Ué, por exemplo, depois do Jorge Jesus, voltou a moda de dupla de ataque. O Jesus... Mas não voltou também, né? Não, voltou, aí tentaram implementar e depois viu que falta material humano. E trabalho também. Lógico. O Bruno Henrique e o Gabigol são pica, mas você encontra jogadores que podem se encontrar. Paulinho e Hulk são... Só que tem uma armadilha muito grande nisso. Por exemplo, quando um time acaba performando demais e acaba conquistando, como o Fluminense do Diniz conquistou e tal. Porque, assim, não é receita de bolo. Então, assim, o Diniz fez aquilo... Vamos supor, o time que joga mais feio, ele pode vencer. Sim. O Palmeiras poderia ter eliminado o Botafogo, o São Paulo poderia ter eliminado o Botafogo. O River contra o Flamengo. O River poderia ter vencido. Com as características do São Paulo, mas não melhor. era mais aquele time do... não era o melhor... Não era o melhor time do Galhardo. Mas você olhava pro campo, você vê o Flamengo jogar, você parava pra ver o Flamengo jogar. O River você não parava. Aquele Flamengo ele tinha uma coisa, ele conseguia replicar a vantagem de diferença dele pro adversário no em gols que o Botafogo ainda não consegue. Mas o Botafogo ainda é um recorte que, tem que dar um tempo pro Botafogo, né? Não dá pra também... Sim. Mesmo que o Jesus também, você vai olhar o total, foram 6 meses, 7 meses, mas eu acho que o Botafogo tá essa evolução, que se você pegar também o Flamengo nas quartas da Libertadores, que fez o jogo do Inter, foi um jogo equilibrado. O Flamengo começa a deslanchar mesmo, de sacudir todo mundo no Brasileirão e na Libertadores, que é naquela semifinal. O grande problema... Faz 2 jogos que sobra com o Grêmio, e aí no Brasileiro começa a empilhar, sacudir todo mundo. O grande problema é querer replicar o que o Botafogo fez no time ano que vem, é querer replicar o que o Fluminense fez ano passado no time desse ano, e, tipo assim, replicar exatamente o que o cara faz, ao invés de replicar o processo. Sim. Se você replica o processo em apostar... Eu acho que a melhor coisa é esses caras continuarem nos clubes com e aí obrigar o outro técnico. Exatamente. Igual lá na Inglaterra, o Guardiola fala, porra, o Klopp me fazia melhorar muito pra chegar. Com todo assim, respeito às conquistas e aos títulos. Que são importantes, mas a gente tá falando aqui de jogo, de futebol, jogo. Então, assim, aí pra gente emendar e falar do Fluminense e do Galo, a gente replicou muito o estilo aqui que vencia, que era um estilo do Corinthians vencer. E tudo bem. É porque ele ganhou... Aí você tinha Mano, Tite, Carille, e era um estilo que, ao meu ver, não me agrada. Minha opinião. Só que conquistou, né? Pra mim é importante pro futebol brasileiro que times que jogam como o Botafogo joga hoje sejam campeões. Eu prefiro também. Que o Fluminense, jogando como jogou no ano passado, fosse campeão. Que o Flamengo de 19 fosse campeão.
Eu vejo dessa forma o futebol. Muitas vezes não vai ser. É até uma discussão lá de 82 e tudo mais. Sim. Seria importantíssimo, muito fora do futebol brasileiro, se 82 fosse campeão do mundo. O que todo mundo diz é que o mundo acabou indo pra uma onda mais defensivista porque a Itália venceu. Eu acho que isso. você quer dizer que o E a como Itália era mais time? referência... Não era. Não era. Era um time foda. Você olha agora, é uma seleção com bons nomes. O mas Brasil é o inacreditável. futebol do Brasil- Você quer que o futebol ofensivo seja referência no Brasil. É isso. basicamente. É que a galera não tem esse papinho de que se eu jogar ofensivamente, eu tô mais perto de porque perder. teve- Não! É que a gente Tá teve a perto de época a ganhar. gente teve a época do Municipal também, pô. É inacreditável. Também. É, que é Seria conquista, campeão né? brasileiro. Se o cara não... É que também tem isso, essa ciranda louca de técnico no Brasil. Se o cara não vence, ele não fica. Não, mas o Brasil, ele Então, o cara geralmente tem que vencer. mira quem tá ganhando. Aí, quando foi o Muricy, todo mundo começou a jogar, tem 3 zagueiros, vamos jogar defensivamente, jogar feio. E assim, cara, pra futebol de clube, eu acho que, mano, o cara chegou lá, ele vai formar uma casinha dele lá pra ser campeão, pra vencer. É formas diferentes de vencer. né? Ele tem um elenco que é mais propício pra jogar assim. Mas me agrada esse futebol. Mas assim, bacana... Você vê esse futebol? Isso, Pô, no tem que momento de partir do predomínio, clube, né? No momento de predomínio do Botafogo no primeiro tempo contra o São Paulo, o negócio inacreditável, lindo, cara, de ver. Toca É uma toca coisa rápido. papai, cara, é isso. Futebol lindo. O futebol não Mas fica é verdade. emperrado em bola direta. Pô, né? Não, mas ver Flamengo jogo do sempre- Botafogo o São Paulo muito tava bom. só dando um porradão Ver jogo pro do Caleri, né? Botafogo esse ano Claro. é muito bom. É bom, movimentado. Provoca o outro time você também. chega em casa e fala assim, pô, hoje o Botafogo joga, eu vou Óbvio, assistir isso o aí. Botafogo. Ele provoca o outro time Sabe, a tentar para, jogar Sente prazer. também. O Palmeiras não dá esse prazer. Você vai parar nem pra fez assistir. jogo. O Palmeiras trava o jogo, pô. Final da Libertadores de 20, o Santos tava voando com o Falei, Cuca. Flamengo Apesar e de ter Palmeiras. goleado os duas confrontos vezes de Flamengo de recentemente, Tite, Palmeiras de Abel, esse ano, se você pegar a trava. Cara, jogo é que o Flamengo chato. conseguiu soltar isso na Libertadores no jogo da Copa Copa do do Brasil, Brasil. né? Fez Teve esse jogo. Foi um jogo mais... O Flamengo conseguiu se impor ao Palmeiras, Sim. né? Mas geralmente... Porque o Abel é aquilo, né? Ele te obriga a também a enfeiar o jogo. Porque ele... Porra, ele bota um time tão aguerrido, tão travado, espelha tudo, que você fica naquela... Se eu não igualar... Isso reflete até no jogo do Botafogo contra o próprio Palmeiras na Libertadores. Isso me faz lembrar... O pior jogo do Botafogo. Botafogo, tipo assim, o jogo menos. Foi 0x0 aqui, né? Foi Não, 1x0. 1x0 aqui. 1x0 aqui. Mas o Botafogo jogou pior do que jogou contra o. É porque se você o São não, Paulo, porque se você não igualar na porrada, você vai, porra, eu vou deixar ele solto, né? É isso. Você tem que Cara, igualar na quando porrada. você vê confrontos de técnicos que são ofensivos, a gente acaba não esquecendo dos jogos. Por exemplo, eu lembro muito do Flamengo contra o Santos do Sampaoli, no Maracanã. Sim. Jogaço. Foi 1x0, mas Foi foi 1 a 0, foi Mas jogaço. jogar E lá foi os 4 a 1 Era pra o eles. Santos também. Tanto Sim, ofensivo. ofensivo. Mesmo sem Golaço ter do Gabigol, material, né? o cara Golaço do tinha um Gabigol. time leve que ele conseguiu... É o grande trabalho dele. Não, né? 5x0 Vice-campeão é um dos brasileiro. maiores jogos que eu narrei na minha vida. Flamengo 5, Grêmio 0. É sacanagem. O jogo é, pô. Até porque o Grêmio vinha de 3 semis-seguidas, né? De Libertadores, né? Não, mas Não, era. por mais que a torcida do Inter. E era o Grêmio que tinha o Cebolinha bem. A torcida tinha o do Matheus Inter não Martins, esqueça o Ené Valencia. Maicon. O Inter e Fluminense da semifinal ano passado. Do caralho. O jogo de Cara, Porto eu Alegre. sei, O jogo do eu Beira. não É o acho- Maricá, O jogo do Rio também é um Vou ótimo lembrar, jogo. eu sempre Lá é lembro, a muito galera louco, fica puta. Quantos atacantes tinha o Fluminense na hora que saiu o gol? 78. Porque, cara, Johnny Gonzalez jogando na lateral. Porra. E era E um virou jogo... um jogo assim, E era cara. gol Olha aqui, que gol foda. lá, mesmo ele perdendo. E o Ener Valencia perdendo gol. Mas tudo bem. Ele perdeu o gol, mas eu acho mais o jogo do Maracanã, porque o jogo de lá... Se eu não me engano, O Ener perdeu, mas foi lá o John Kennedy fez. Mas se eu não me o Gano engano, fez. então, se eu não me engano, lá tiveram gols do Fluminense. né? Por isso que o Fluminense exatamente. avançou. Não, tiveram. Exatamente. Não é assim, os gols perdidos pelo Ené Valencia. Mas eu jogaram- concordo contigo. A referência do futebol brasileiro tem que ser o futebol ofensivo. Óbvio. É a essência do o que a futebol. gente vê fora. Que a gente tem aqui, que a gente aprendeu a gostar no Brasil é esse. Você gosta de ver. Não é na Inglaterra que a gente tem que botar no campeonato inglês e ver um futebol ver bonito. isso. A gente tem que ver um futebol bonito no Brasil. Isso. A essência Claro, nossa é Mas essa, mesmo... tá tu vê, Só que no Brasil a galera só dá valor que é quando esse time vencer. E esse é o problema. E aí, às É, vezes, o caminho receita. pra Eles querem vencer... seguir uma receita. É isso. Mas mesmo assim, quando o cara de fora vem pra cá, o Memphis jogou aí um pouquinho ainda, ele perguntar, pô, Memphis, e aí, Memphis? Como é que tá aí no Brasil? Ele fala, pô, o futebol aqui é mais técnico, né? Melhorou. E mesmo Melhorou o futebol. com técnicos lutando e tudo Nos mais, últimos 5 o futebol anos, aqui é mais técnico. A melhora do Campeonato Brasileiro é gritante, gritante. Tanto de contratação, obviamente, pô, o poder aquisitivo melhorou dos times Você quer um brasileiros. exemplo? A gente tá falando do Botafogo na mesma discussão que a gente tá falando do Flamengo de 2019, de um time que tá encantando e tal, beleza. Antes do Flamengo de 2019, a gente só falava do Cruzeiro de 2003, pô. Sim. O intervalo de 16 anos e agora o intervalo de 5 anos, pô. Aí já teve o Fluminense. E ainda teve o Fluminense. Cara, você lembra o futebol que jogava o Cruzeiro bicampeão brasileiro? Com Marcelo Oliveira?
Era Ricardo Goulart no voleio de fora da área, cruzamento pra caralho, Borges, Dagoberto. Você tinha ali o Era Everton. um futebol muito arcaico, Você tinha o Everton Eu não acho Ribeiro e o arcaico, eu Goulart. acho um futebol com uma proposta diferente. Igual o Bruno tá falando aqui. Não é verdade que o time do Abel não joga bem. É um time que tem sempre muito volume de jogo. Pode não ser vistoso, mas é isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre jogo bem jogado, sobre jogo bonito, sobre futebol brasileiro, sobre futebol Sobre propositivo. pensar futebol ofensivamente. É isso. Eu sei que vocês adoram, mas, por exemplo, a Copa de 94 não é aquele negócio. Seleção brasileira? Eu prefiro drible que cruzamento na área. Beleza. O futebol do Abel é feito pautado em cruzamentos na área. Treinado. Excessivamente. Não, mas treinar não é aleatório. Tem que é cruzar treinado. excessivamente. Agora, eu prefiro o Luiz Henrique driblar dois e e tal, e toca aqui. Ou troca de passe envolvente e tal. Eu prefiro. É por eu isso que prefiro. muita gente, por exemplo, é que as pessoas confundem demais as coisas. Aquele da Copa de 94 e Copa de 82. Pô, a Copa de 82 é um negócio, tipo assim, a seleção naquela época era um negócio. Assim, a gente lembra até hoje, perdeu. E 94 ganhou aquele futebol mais eficiente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.